grande Brasil novo. Como é que é essa música, Pedro Mariano? O que será do meu povo, meu Deus, na verdade juro que não sei. O que será do meu Não povo? sei. Eu juro que não sei. Terça-feira, dia do seu direito, né, Luiz? Olha, viver no nosso país está sendo um ato de fé, entendeu? Até quem é ateu tá tendo fé em Deus para aguentar aqui, Solange, porque tá difícil mesmo, viu? Pois é, a gente vai saber do assunto daqui a pouquinho, mas bora lá alimentar nossa alma, alimentar o nosso coração com a mensagem do dia. Não permita nunca, mas nunca mesmo, que apontem o dedo para você, ou que alguém julgue a sua vida, ou que alguém julgue aquilo que você está fazendo. Não permita não, porque tudo que se passa é entre você e Deus. E ninguém tem nada, absolutamente nada a ver com isso. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, começou mais um feirão para quem quer pôr as dívidas em dia e limpar o nome na praça. E uma baleia foi encontrada morta nas Filipinas com um volume recorde de 40 quilos de plástico no estômago. Se tiver dúvida e quiser conversar com a gente, fique à vontade e utilize as redes sociais. Aí você já aproveita e entra no Face, tem um delicioso kit Cooper para você. Curtiu, marcou 2 amigos, compartilhou, você já participa. Tá no Instagram, tem um kit Ortovip para você sorrir com muita saúde. Você também vai curtir, marcar 2 amigos e assim já participa. Bora conversar bastante hoje, tirar a sua dúvida aí de casa, porque aqui no programa hoje é dia do seu direito. Antes, deixa eu mandar um beijo para 2 queridos amigos que são daqui, ó. Que... Da alma e do coração, Dona Dorinha e seu Wagner, que estão aqui ligadíssimos no Falando Nisso. Beijo no coração, beijo pro Lu, beijo para todo mundo que está aqui no Facebook. É um assunto muito delicado hoje, aliás, um assunto muito complicado. Eu digo que Einstein e até Pitágoras se reviram para poder entender essa situação. 6 em cada 10 brasileiros não se preparam para a aposentadoria, de acordo, viu, Luquinha, com uma pesquisa do SPC e do Banco Central. A gente fica reclamando do país também, gente, mas tem que fazer a nossa parte, né? Vamos combinar. Mas você tem se preparado? Tem se preparado para a sua aposentadoria? Pois é. O que vem de proposta dessa nova reforma da Previdência? O que muda na sua vida? Por exemplo, para os militares, a proposta deve ser chegar ao Congresso Nacional amanhã. Será que todo mundo vai receber a mesma aposentadoria? Ele saiu de São Paulo, expert nesse assunto. A gente está muito feliz em recebê-lo. Ele que é professor e advogado, Sérgio Geromes. Por favor, professor, muito obrigada. Tá feia a coisa. Ajude-nos, obrigada, por favor, professor, por estar aqui com a gente. Traga a sabedoria pra gente, como lidar com tudo. Uma honra estar mais uma vez com vocês. Imagina. Prazer é nosso para poder. Pelo convite. É um assunto que tem dado muito o que falar, né, Importante, né? Precisamos lidar com isso, principalmente nesse momento. Pois é, eu fiz uma pergunta para o professor lá fora que eu vou deixar para o final do programa. Essa reforma é para o bem ou para o mal? Ele respondeu para a gente, já vocês vão saber. Agora eu pergunto ao senhor, sai ou não sai do forno essa Previdência, a reforma da Previdência? Olha, da forma como está, a gente idealiza que não, né? Mas a reforma vem e é uma realidade e deve ser aprovada. A questão é quando e de acordo com quais moldes, né? Quais alterações essa proposta vai sofrer, mas a gente acredita muito que a reforma vai mesmo passar no Congresso, mas não na condição que está. Né? Vão mexer no texto. Sim, deve sofrer algumas alterações que são importantes. Ok, a gente recebeu tanta pergunta, né, Luquinha? Teve Graças pergunta a Deus, que a gente já guardou para o próximo programa. Sim, é verdade. Obrigado você aí de casa, mas tem essa dúvida telespectadora que começa o programa então. Bom dia, eu trabalho desde 95 até agora registrado. Eu pego essa lei nova agora, quando for para me aposentar, eu vou estar com 53 anos e 35 trabalhado. Pois é, ele tá vamos lá, falando, doutor. né? Então, doutor, a câmera 1. Mas vamos entender, então, como é que funciona a transição para quem vai se aposentar respondendo já. E tem uns slides, então, para a gente entender. Vamos colocar. Então, a pergunta do telespectador, que é extremamente interessante, a gente precisa entender o seguinte, que nós temos uma regra que está vigendo atualmente. Né? A pergunta dele diz respeito à aposentadoria por tempo de contribuição. O homem se aposenta por tempo de contribuição aos 35 e a mulher aos 30, sem a necessidade de, junto ao tempo de contribuição, estabelecer a idade. A reforma da Previdência acaba
com aposentadoria por tempo de contribuição, prevalecendo apenas a idade. Mas nós temos, o legislador sempre tem esse cuidado de estabelecer uma regra de transição, que ela é intermediária entre a regra atual e a regra nova. A questão dele é a seguinte: quando eu completar 35 anos de tempo de contribuição, segundo a pergunta, eu terei 53 anos de idade. Ele se enquadra na regra de transição ou na regra permanente? Tá? A resposta já é definitiva. Ele se enquadra na regra nova. Por quê? Nós temos uma regra de transição que diz o seguinte: os segurados que já estão no sistema podem se aposentar na regra de transição. O homem vai ter que ter 35 anos de tempo de contribuição no mínimo e a mulher 30. Somando ao tempo de contribuição a idade, em 2019 o homem tem que reunir 96 pontos e a mulher 86. Então imagine o seguinte: em 2019 o homem já tem 35 anos de tempo de contribuição e ele também possui 61 anos de idade. Somando 61 com 35, ele reúne 96 pontos e não precisa se aposentar nas regras novas, que é aos 65 anos de idade. Então ele se aposenta com 4 anos a menos. O telespectador, se nós somarmos 35 anos de tempo de contribuição mais 53 anos de idade, nós teremos 88 pontos. E eu não tenho 88 pontos nessa lista para o homem. A partida já é 96. Então, ele não se enquadra na regra de transição e vai fazer jus à aposentadoria nas regras novas aos 65 anos de idade. Perfeito. Eu só queria fazer uma observação. Pois é, parece que existe um outro slide aí da regra de contribuição, a gente já tem, né? Vamos colocar, Igor, por favor. Que seria a segunda regra de transição desta reforma. De qualquer forma, o homem vai precisar também de 35 anos de tempo de contribuição e a mulher 30 anos. Aliado a isto, em 2019, o homem pode se aposentar com 61, desde que tenha 35 anos de tempo de contribuição. E a mulher pode se aposentar com 56 anos de idade, desde que tenha 30 anos. E, mais uma vez, o telespectador não se enquadra, porque quando ele completar 35 anos de idade, segundo ele terá 53... Aliás, quando ele completar 35 anos de tempo de contribuição, ele terá 53 anos de idade. Nós não temos o ponto de partida, é 61 anos de idade. Então, ele não se enquadra nas regras. Até para facilitar, professor, para quem está em casa, no nosso Face, a gente vai colocar essas duas tabelinhas, assim você consegue manter também e fazer sua conta também, né? Pois é. Está cheio de pergunta aqui, principalmente em relação àquelas pessoas que têm o tempo de contribuição, mas não têm a idade para se aposentar. Se tudo isso vai mudar alguma coisa, viu, Luquinha? Perfeito, mas agora a gente vai ficar bem informado com as notícias da redação. O ex-ministro Antônio Palocci disse em depoimento nesta segunda-feira que presenciou vários pedidos do ex-presidente Lula à então presidente Dilma Rousseff para beneficiar empresas em atos do governo federal. Nós vamos saber os detalhes com a nossa repórter Daniela Lopes, que está na redação do Falando Nisso. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham o Falando Nisso. Olha só, no depoimento, Palocci disse por diversas vezes que Lula fez inúmeros pedidos à ex-presidente Dilma em relação a interesses de empresas de parceiros dele. O ex-ministro comentou ainda que Dilma nem sempre tinha conhecimento de que os pedidos de Lula envolviam pagamento de propina. A gente acompanha agora a reportagem de Lana Canepa. O ex-ministro depôs por videoconferência ao juiz Valisney de Souza, da 10ª Vara Federal de Brasília, responsável pela Operação Zelotes. Eu acompanhei diversas vezes o presidente Lula fazendo muitos pedidos ao presidente Dilma em relação a interesses de empresas, de parceiros dele. O presidente Dilma normalmente atendia ao presidente Lula. Nem sempre ela sabia que por trás daquilo haveria uma propina, porque o que ele pedia às vezes era um ato de governo normal. Antônio Palocci foi ministro nos governos Lula e Dilma. Por meio de sua assessoria, a petista negou as acusações e disse que o ex-ministro mentiu no depoimento. Palocci foi ouvido como testemunha da ação penal em que Lula e o filho Luiz Cláudio são acusados de tráfico de influência na edição de uma medida provisória que beneficiou montadoras de veículos em 2013. Ele voltou a afirmar que Lula acertou com um lobista o pagamento de R$2,5 milhões para patrocinar um torneio de futebol americano organizado por Luiz Cláudio. Segundo o ex-ministro, era comum que os filhos do ex-presidente o procurassem. Palocci afirmou desconhecer
suposta influência de Lula na compra de caças suecos Gripen pelo governo brasileiro em 2014, mas afirmou que o ex-presidente acertou o pagamento de propinas para a compra de helicópteros e para a construção de submarinos nucleares numa reunião com o então presidente francês Nicolas Sarkozy em 2009. Palocci não deu mais detalhes sobre o suposto esquema, pois as informações são objeto de outra investigação que corre sob sigilo na Polícia Federal. Pois é, o que era o homem forte, hoje é o homem mentiroso, né? A defesa de Lula é claro que nega todas as acusações. Palocci fez acordo de delação premiada com a Polícia Federal e o Ministério Público e está em prisão domiciliar desde o final do ano passado, após cumprir aí 2 anos de prisão pela Lava Jato. Virando um pouquinho, o presidente Jair Bolsonaro começou a reunião dele agora ao meio-dia com o presidente americano Donald Trump para discutir, nos Estados Unidos, Luquinha, acordos comerciais entre os dois países. Dani, virando a página, mais uma novela. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, foi preso nesta manhã em novo desdobramento da Operação Quadro Negro. Quantas vezes ele já foi e voltou para a prisão, Dani? 3 vezes, viu, Solange? Já é a 3ª vez. A nova prisão faz parte de uma operação do Ministério Público do Paraná que investiga o desvio de recursos que deveriam ser usados na construção de escolas. Segundo as investigações, parte desse dinheiro foi parar em campanhas eleitorais do Tucano. A nova prisão é preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. Ele foi preso no apartamento onde mora. Pois é, mas aí de repente vem aquela musiquinha, Pedro Mariano, daquele ministro tá em cana. Vem me soltar. Vamos ver se o ministro Gilmar Mendes, né, Luquinha, não determina novamente a soltura do ex-governador. Só não precisa nem ser evidente para saber que isso vai acontecer, né? Já virou tanta palhaçada que já virou um padrão, né, isso acontecer. Conversar com a Dani agora sobre as estradas, tudo tranquilo, Dani? Tudo tranquilo sim, viu, Lucas? A gente só lembra que na rodovia dos Tamoios tem operação parecida no trecho de Serra e tem obras no trecho de Planalto a partir do quilômetro 64, mas sem problemas graves para o motorista. Na rodovia Presidente Dutra, aqui no trecho do Vale, tudo tranquilo. Perfeito. Tudo bem tranquilo também para quem aguarda a balsa, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela, vazio demais, né? 30 minutos de espera, sol forte, hoje é feriado em São José dos Campos, dia do padroeiro da cidade. Será que vem chuva agora à tarde para você descansar ou sol? Eu já adianto que vem um dia típico de verão, com chuva à tarde em Santo Antônio do Pinhal, máxima de 23 graus. Aqui em São José, máxima de 29, 30 tanto em Roseira como também em Canas. Litoral tem previsão de chuva agora para tarde também, em São Sebastião e Ubatuba, as máximas chegam a 33 graus, hoje em Taubaté máxima de 29 e a temperatura vai cair para sexta-feira, máxima de 24 graus, com o tempo fechado mesmo, viu? Bom, uma boa notícia para quem quer se livrar das dívidas e deixar o nome limpo, a gente até já comenta com você, explica como, é rapidinho, a gente já volta, não sai daí não.